amores, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Um beijo para quem quer um beijo, um abraço para quem quer um abraço, uma dancinha para quem quer dançar. Hoje é dia 3 de julho e teremos aula de português. Vocês vão pegar o livro de vocês de português e vão abrir lá na página 54, essa página aqui. E essa página ela vai trazer um texto muito interessante de um hipopótamo que vive, na cidade de Israel, um outro país. E aí, ele queria conhecer, digamos que ele queria ter o seu direito de ir e vir, que é um direito que todos têm. E ele vivia num zoológico. E aí, uma pessoa, sem querer, deixou o portão aberto. E aí o hipopótamo saiu. Só que o hipopótamo ficou 2 minutos só do lado de fora e ele mesmo voltou. A câmera que estava filmando, o zoológico, a câmera de segurança, filmou tudo. E logo, isso virou uma reportagem no jornal virtual. E aqui, logo embaixo do texto, temos a fonte de onde foi retirada essa notícia, tá bom? E foi feito essa reportagem. Aqui temos a imagem do hipopótamo, que foi filmado pela câmera de segurança. E depois vocês vão responder as perguntas, sobre esse texto, aqui na página 55. Então, a número 1 tá assim: de acordo com o texto, responda. Letra A. Que animal fugiu do zoológico? Qual foi o animal que fugiu do zoológico? Letra B. Em que país se localizava o zoológico de onde o animal fugiu? Qual o país que esse animal estava? Número 2. Como foi possível saber que esse animal fugiu e voltou depois de 2 minutos? Teve uma coisa que foi muito importante, que gravou um momento em que esse animal saiu. O que foi isso? O que gravou? Tá? Número 3. Observe a fonte do texto que você acabou de ler. Esse texto foi publicado aí eu tenho 2 alternativas: uma revista impressa ou um site de internet. Vocês vão marcar um X na resposta correta. Aprendendo um pouco mais, número 1. Complete as palavras com nha, nhé, nhin, nhó ou nhu. E depois reescreva-as. Então, aqui vocês vão completar as palavras, tá bom? Com essas sílabas. E depois que completar a palavra, vocês vão escrever aqui ao lado. Por exemplo, aqui na letra A eu tenho aran. Eu digo o quê? Eu digo aranha, eu digo aranhe, eu digo aranhe, eu digo aranho ou eu digo aranho. Eu digo isso aí, muito bem, eu digo aranha. Então, eu vou colocar um nha aqui e vou escrever aqui ao lado aranha. Tá bom? Assim eu vou fazer com todos os outros. Número 2. Pinte da mesma cor as imagens iguais e escreva as palavras formadas. Aqui eu tenho um quadro, Eu tenho várias formas geométricas. Aqui eu tenho várias formas geométricas. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pintar as que são iguais. Por exemplo, aqui, eu tenho eu tenho o A quadrado, Então, tudo que é quadrado vai formar uma palavra. Então, eu vou pintar da mesma cor, A, depois tem o quê? Mi, também quadrado. Depois tem o quê aqui? Gui, depois nho. Então, eu já formei uma palavra. Amiguinho. Vou colocar aqui, tá bom? Então, é só eu pintar as formas geométricas da mesma cor, das cores iguais, e colocar as palavras ao lado. E depois aqui, na página 56, caligrafia. Aqui. Descubra as palavras e escreva em letra cursiva. Então, aqui, na letra A, eu tenho copo. Então, eu já sei que eu vou colocar a primeira sílaba da minha palavra é o quê? Có. Aí, có mais e, vamos ir formando a palavrinha para vocês poderem ver aqui. Có com e, aí depois li, e depois, aí eu tenho ninho, sendo que eu já tenho ninho aí. Então, vai ser o quê?
Nho, uiô. Qual é a palavra que eu formei? Coelhinho, tá bom? Então, eu vou colocar na caligrafia. Nas normas da caligrafia, então, tá bom? Vamos lá. Depois que terminar as atividades, vocês vão pegar essa folhinha aqui de português, tá bom? Essa folhinha, ela vai trazer um texto chamado Dragão Tião. E nesse texto, ó, vai dizer assim: Tião é um dragão que mora na imaginação de João. Vive lá escondidinho, sempre pronto para atender o menino. Quando chamado em pensamento pelo garoto, Tião aparece majestoso nas histórias que João conta ao irmão Simão. O dragão pula de cena em cena, fazendo a alegria dos meninos. Então aqui, esse texto ele conta a história, né, de um menino que conta histórias para o seu irmão. E ele tem um dragão na imaginação dele. Então toda vez que ele quer contar uma história, aí ele chama o dragão, né, e o dragão aparece misteriosamente na imaginação dele, tá bom? Aí o que vocês vão fazer? Observem que esse texto, ele é separado, ó. Aqui eu tenho um parágrafo, aqui eu tenho outro parágrafo e aqui eu tenho outro parágrafo. Esse texto tem 3 parágrafos. Tia, o que é o parágrafo? O parágrafo, ele serve para separar as ideias do texto. Então aqui eu tenho uma ideia, aqui eu tenho outra ideia e aqui eu tenho outra ideia. Isso forma um texto. E o parágrafo, ele é dividido através do ponto. Percebam só que eu tenho um ponto final, ó. Menino, ponto final. Aí começa outra coisa aqui. Então, ó, os parágrafos, eles são separados justamente por esses pontos aqui, tá bom? Vamos lá, questões. Número 1. Qual é o título do texto? O título do texto, ele tá sempre aonde? Antes de começar o texto, lá em cima, tá bom? Número 2. Quantos parágrafos há no texto? Número 3. Quais são os personagens da história? O que são os personagens? São as pessoas que vivem a história, né? Quais são as pessoas que são faladas aqui no texto? Tá? Tanto os animais quanto as pessoas. São os personagens do texto. Quem é Tião? O Tião é o que na história? Ele faz papel de quê? Número 5. Quando Tião aparece? Em que momento que ele aparece? Tá bom? Então, todas as respostas estão aqui no texto. É só vocês lerem o texto para que vocês possam responder. Tá bom, meus amores? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Tenham um ótimo fim de semana e até segunda-feira na nossa aula. Ah, e qualquer dúvida podem me perguntar que eu estarei disponível para responder as perguntas de vocês, tá bom? Um beijo, meus amores! Tchau!